Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Aqui a gente vai entrar de forma mais contundente no regimento interno do Tribunal de Justiça Militar. Você que já é nosso aluno regular, já teve um contato prévio com alguns conceitos. Você que eventualmente está assistindo essa nossa aula através de algumas nossas mídias, do canal do YouTube, talvez seja esse o primeiro contato. Mas não se preocupe, aqui nós vamos revisitar alguns conceitos que já foram tratados e, obviamente, inovar em alguns dispositivos, né? Então, aqui nós estamos tratando do regimento interno do Tribunal de Justiça Militar, mas é óbvio que antes a gente tem que saber um pouco que justiça militar é essa. A justiça ela se divide em justiça comum e justiça especializada ou justiça especial. As justiças especializadas são, no nosso direito, a trabalhista, a eleitoral e a militar. O que faz da justiça militar uma justiça especial, cuidado, não é o fato de que os protagonistas dos processos que nela vão repercutir sejam militares. Não, porque se assim fosse, se eu dissesse que a justiça militar é especial em razão do indivíduo militar, nós estaríamos incorrendo no indesejável tribunal de exceção. Portanto, o que faz da justiça militar de fato especial é a matéria, é o conteúdo dos processos, né? Eminentemente, eu vou tratar de sim, questões que envolvem os militares do Estado, mas em crimes militares e ainda em ações contra atos disciplinares. Mas vamos ver o que nos diz a Constituição Federal. Veja, o artigo 125, parágrafo 3º, diz o seguinte: a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Então já vai colocando na sua cabeça, no primeiro grau de jurisdição, você tem na Justiça Militar o juiz de direito e os conselhos de justiça. Veja, o juiz de direito é um órgão monocrático, é um órgão de uma pessoa só. Ao passo que os conselhos de justiça são órgãos colegiados, né? Nós vamos ver que os conselhos têm 5 integrantes, beleza? E aí, no segundo grau de jurisdição, o que eu vou encontrar na Justiça Militar? No segundo grau de jurisdição, os tribunais de justiça podem fazer esse papel ou então nós podemos ter um tribunal de justiça militar. Basicamente, todas as unidades da federação organizaram uma justiça militar especializada. Então, em todos os estados, salvo engano, eu tenho as auditorias, que são órgãos, né, que são organizações da justiça militar de primeira instância. Vou dizer de novo, o que são auditorias? São organizações da justiça militar de primeira instância. Veja bem, nas auditorias eu tenho justamente o juiz de direito militar, órgão monocrático, e eu tenho ainda os conselhos. Os conselhos são órgãos colegiados, mas cuidado, de primeira instância. Tanto os conselhos quanto o juiz de direito militar são órgãos de primeira instância. Tanto os conselhos quanto o juiz de direito militar são órgãos que compõem as chamadas auditorias, beleza? E no segundo grau de jurisdição, segundo o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, eu posso ter o próprio Tribunal de Justiça Estadual fazendo as vezes do segundo grau de jurisdição da Justiça Militar, ou então eu posso criar um Tribunal de Justiça Militar. Minas Gerais fez a segunda opção e por isso que nós temos aqui em Minas o Tribunal de Justiça Militar. Poderia ter a Justiça Militar especializada e não termos o TJM. Poderia termos a Justiça Militar especializada, ter no primeiro grau o juiz de direito militar e os conselhos, ou seja, no primeiro grau eu poderia ter as auditorias e as questões de segundo grau serem decididas pelo próprio Tribunal de Justiça. Mas em Minas não é assim. Em Minas nós temos o
Tribunal de Justiça Militar. Agora, para que o ente federativo organize a sua justiça militar, qual é o requisito que a Constituição aponta? O efetivo militar tem que ser superior a 20 mil. E quando eu digo efetivo militar, eu estou me referindo aos policiais militares e aos integrantes do Corpo de Bombeiros. Então, a soma dos policiais militares mais os integrantes do Corpo de Bombeiros tem que ser mais do que 20 mil, beleza? Para que eu possa organizar a Justiça Militar Estadual. E qual é a competência dessa Justiça Militar? Aí vem, compete à Justiça Militar, nos termos do artigo 125, parágrafo 4º, processar e julgar, veja, os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Como é que seria isso? Ora, um militar sofreu uma sanção disciplinar, não se conformou com ela e vai buscar judicialmente a sua revisão ou, quem sabe, até a sua anulação. Percebe que quando eu falo em ações judiciais contra atos disciplinares militares, esse processo não é criminal, esse processo é de natureza cível. Então, se te perguntarem se a Justiça Militar tem processos de natureza cível, a resposta é sim. Sim, nós temos. Quais? Essas ações contra atos disciplinares militares. Agora, tenho que observar também que excepciona essa competência da Justiça Militar a competência do júri. Então, em regra, se um militar, a princípio, mata um outro militar, esse crime irá ser tratado na Justiça Militar. Mas, em regra, se um militar mata um civil, esse crime será tratado no Tribunal do Júri. Então, qual é a competência da Justiça Militar? Trata os policiais, os policiais militares e os integrantes do Corpo de Bombeiros, obviamente, então, militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e ainda nas ações contra atos disciplinares militares, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Percebe que aqui eu tenho diferença, veja, posto dos oficiais, graduação das praças. Embora não tenhamos que tratar muito diretamente dessa organização da Polícia Militar, é inevitável que você já comece a se habituar com alguns conceitos, porque eles são importantes para você entender vários dos dispositivos aqui. Então, quando eu falo em oficiais, eu falo posto. Quando eu falo em praças, eu falo em graduação. Então, sobre a perda do posto, da patente ou da graduação, quem vai resolver é o tribunal. Fechou? Tranquilo? E aqui eu coloquei a observação, não é tribunal de exceção. E por que mesmo? Por que mesmo não é tribunal de exceção? Porque eu digo que a Justiça Militar é especial, não porque seus protagonistas são eminentemente militares, mas sim em razão da matéria. Pela última vez, qual é a matéria? São os crimes militares envolvendo os militares do Estado e ainda as questões, os atos disciplinares as ações contra os atos disciplinares militares. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aí. Olha bem, nós vimos que na primeira instância da Justiça Militar, nós temos o juiz de direito militar e os conselhos de justiça. Eles se organizam, eles se localizam nas chamadas auditorias. Então, é bom que você já fique com isso na cabeça. Se eu tivesse na Justiça Comum, aí eu tenho o juiz da 5ª Vara Civil. Então, o locus do juiz a que me refiro é a 5ª Vara Civil. Na Justiça Militar, eu não falo em varas. Na Justiça Militar, eu falo em auditorias. Numa auditoria, eu vou encontrar o juiz de direito militar e os conselhos de justiça. No artigo 125, parágrafo 5º da Constituição, vai dizer qual é a competência de um e qual a competência de outro. Então, vamos lá. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente. Professor, por que fala singularmente? Ora, porque ele é um só, Ele é um só.
ele é monocrático, ele não é colegiado. Então ele vai julgar sozinho, vai julgar como juiz monocrático os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Então, crimes militares praticados contra civis e as ações disciplinares contra atos disciplinares militares, é da competência do juiz monocrático, é da competência do juiz de direito militar. Agora, os demais crimes militares, ou seja, aqueles que não são, cujas vítimas são civis, os demais crimes militares serão tratados na primeira instância pelos conselhos de justiça. Os conselhos de justiça são colegiados de 5 membros, presididos por juízes de direito militar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Seguindo aí. Então veja, eu fiz um esquema que basicamente vai organizar na sua cabeça essa divisão. Então, na primeira instância, eu tenho, nas auditorias, o juiz de direito militar, que é competente para julgar singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações disciplinares, e as ações judiciais, melhor dizendo, contra atos disciplinares militares. E os demais crimes militares são da competência dos conselhos de justiça, sempre presididos por um juiz de direito do juízo militar, beleza? Esse juiz de direito do juízo militar, gente, é um juiz mesmo, ele faz concurso para juiz militar, porque às vezes você pode pensar que a justiça militar é meio como é a justiça eleitoral. O juiz eleitoral, ele é emprestado da justiça comum. Aqui não. O indivíduo, ele presta concurso para juiz de direito militar. Fechou? Tranquilo, vamos seguindo aí. Então veja, na Justiça Militar Estadual, portanto, no primeiro grau de jurisdição, organizado pelas auditorias, nas auditorias, melhor dizendo, que correspondem às varas da Justiça Comum. Eu tenho o juiz civil, o juiz civil monocrático, que eram antigos juízes auditores. Eu dizia juízes auditores. Por que eu falei aqui que é juiz civil? Porque na Justiça Militar, gente, eu tenho esse indivíduo que prestou concurso para juiz, mas eu também vou pegar, para compor os conselhos de justiça, militares mesmo. Eu vou fazer um sorteio lá nas corporações, na polícia militar, no corpo de bombeiro, eu vou fazer um sorteio entre os oficiais e esses militares, vão ser integrantes dos conselhos de justiça. Então, a jurisdição militar, ela é composta por aquele que prestou concurso para o juiz de direito militar e ainda por militares que são convocados a integrarem os conselhos de justiça, tá certo? É o militar mesmo, da polícia militar e do corpo de bombeiro, tá certo? No Tribunal de Justiça Militar, além de ter o juiz de direito militar, além de ter, que chega ao tribunal, além de ter os militares que vão compor, eu também tenho aqueles que saem do chamado quinto constitucional. Lá para compor o Tribunal de Justiça Militar, eu vou pegar uma pessoa que exerce a advocacia, uma outra pessoa que está atuando no Ministério Público. Então vamos lá, calma, muita calma nessa hora, Como diz um amigo meu, muita hora nessa calma. Estou dizendo o seguinte: no primeiro grau de jurisdição, nós estamos organizados nas auditorias. Aí nós temos o juiz de direito militar. E nós temos ainda os conselhos de justiça. Tá certo? Por que eu coloquei aqui juiz civil monocrático? Porque esse cara aqui é aquele que prestou concurso para ser juiz de direito militar. Porque quando eu chego lá nos conselhos de justiça, eu vou ter militares, a presidência do conselho, é por um juiz de direito militar. Mas além desse juiz de direito militar que vai presidir o conselho, ele vai ser composto por militares, militares. Então não são civis, são militares. São integrantes das polícias militares ou do corpo de bombeiro que são convocados, e nós vamos ver como, para integrar os conselhos de justiça. Então, cada auditoria é composta por juízo civil monocrático, antigos juízes auditores. Eles vão julgar o que mesmo? Crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Isso é para ficar na sua cabeça, para você não esquecer. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho os conselhos de justiça. E os conselhos de justiça são os conselhos permanentes de justiça e o conselho especial.
Veja, a hierarquia militar, ela tem os praças, né, e tem os oficiais, tá certo? Então você pensa o seguinte, eu tenho os conselhos especiais que julgam os oficiais, né? Sem demérito aos praças, mas para que você memorize, é bom você pensar assim, se é um oficial, tem que ter um julgamento por um órgão especial, né? E praça, e os praças? Ora, praça não começa com P? Então, quem julga os praças são os conselhos permanentes. Quem julga os praças são os conselhos permanentes. Vamos lá. O indivíduo é praça, vamos supor, o indivíduo sei lá, soldado, né? Soldado, o indivíduo é soldado, que é um praça. Praticou um crime contra um militar. Pergunto, na primeira instância ele será julgado onde? Ele é praça. Se tivesse sido um crime contra civil, ele seria julgado por um juiz de direito militar, monocraticamente, singularmente. Mas não, foi um crime contra militar. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser julgado por um conselho de justiça. Se não é competência do juiz de direito militar, vai ser competência de um conselho de justiça. Agora a pergunta é um conselho especial ou um conselho permanente? Ora, se ele é praça com P, o conselho é permanente com P, não é não? Beleza? Vamos lá, outro exemplo. O cidadão é um capitão, beleza? É um capitão e praticou um crime contra civil, né? Praticou um crime militar contra civil. Ora, se ele praticou um crime militar contra civil, na primeira instância, ele vai ser julgado por um juiz de direito militar. Professor, e se ele sendo um capitão, praticasse um crime militar contra um militar? Ora, se é crime militar contra militar, já não é juiz de direito militar, já vamos para os conselhos. Mas ele é oficial, tem que ser julgado por um órgão especial, não é? Então, ele vai ser julgado por um conselho de justiça especial, beleza? Já vai fazendo esse jogo aí na sua memória, beleza? Então, vamos lá. Conselhos de justiça são órgãos colegiados de primeiro grau, né? Aí eu tenho juízes civis, civis é ótimo, né? Eu tenho juízes civis, gente, os juízes, né, de direito militar, aquele indivíduo que fez concurso para ser juiz de direito militar. É difícil a gente imaginar, porque não é coisa que a gente mexe no dia a dia, né? Imagina, o menino nasce lá e olha para o pai fala assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Pai, eu quero ser juiz de direito militar, né? Ninguém pensa nisso, é uma justiça que não tem um campo de ação tão restrito que dificilmente a gente lembra dela, e por essa razão é difícil da gente assimilar certas coisas, mas, né, estamos juntos, vamos desenvolver muito bem isso aí. Então, nos conselhos de justiça, eu tenho 5 membros, tanto sendo os conselhos permanentes como os conselhos especiais, sendo que, necessariamente, esses conselhos são presididos por juízes de direito militar, né? Portanto, é o que eu chamo aqui de juiz civil, é aquele cara que era civil, nunca foi militar, mas tinha um sonho de ser juiz e prestou concurso para ser juiz, beleza? E aí, né? Os conselhos eu tenho, como nós já vimos, os conselhos permanentes e o conselho especial. Uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês é o seguinte, o conselho permanente é temporário. Pô, professor, o senhor está loucão, o senhor tomou alguma coisa diferente dessa aula, professor, né? Junto com o hormônio de crescimento foi alguma coisa a mais, professor, doidão da cabeça. Não, porque o que acontece? O termo permanente quer dizer que ele sempre tem que estar lá, mas na verdade a sua composição é que muda. De 3 em 3 meses eu vou mudando essa composição, tá certo? Isso eu digo do conselho permanente. O conselho especial, gente, o que acontece? O que eu tenho mais? Eu tenho mais praças ou mais oficiais? Óbvio que eu tenho mais praças. Então, a ocorrência de crimes praticados por oficiais é muito pouco. Então, os conselhos especiais, eles só são, né, instaurados quando houver de fato necessidade. Tá claro? Agora, o conselho permanente, não. Ele fica lá permanentemente em alerta, obviamente trocando a sua composição de 3 em 3 meses. Falou? Vamos seguindo. Olha, vamos aqui passear na Lei Complementar 59, artigo 204.
tanto falando do Conselho Especial de Justiça como o Conselho Permanente de Justiça. Vamos lá. Artigo 204-A. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes competências. O Conselho Especial de Justiça há de processar e julgar os oficiais dos crimes militares definidos em lei, com exceção, obviamente, daqueles que são cometidos contra civis. Professor, por que essa é a exceção? Porque isso já é competência do juiz de direito militar, que vai julgar singularmente, órgão monocrático. E os conselhos permanentes, professor? Há de processar e julgar as praças, nessas incluídas as praças especiais, nos crimes militares definidos em lei, mais uma vez, excluídos os crimes militares contra civis. Crime militar contra civil é competência do juiz de direito militar, monocraticamente, singularmente. Tranquilo? Olha bem, artigo 203 da Lei Complementar 59, no parágrafo 1º. Os Conselhos Especiais de Justiça. Conselhos especiais são aqueles que julgam os oficiais. São constituídos por um juiz de direito do juiz militar. Sempre, gente. Em todo conselho tem que ter um juiz de direito do juiz militar. Inclusive, o conselho é presidido por essa figura, que exerce a sua presidência e por 4 juízes militares. Entendeu porque há pouco eu falei de juiz civil? O juiz de direito militar, aquele que nasceu e falou assim, papai, eu quero ser juiz de direito militar, ele é civil. Agora, além dele, nos conselhos de justiça, eu vou tirar integrantes da polícia militar e do corpo de bombeiros. Fechou? Então, os conselhos especiais de justiça são constituídos por um juiz de direito militar que exerce a sua presidência e por 4 juízes militares, tá certo? E aí, esses 4 juízes militares, olha bem que interessante. Isso aqui, gente, só isso aqui eu tenho certeza que vai ser questão de prova, tá? Vai ser questão de prova, óbvio, não no regimento, mas na Lei Complementar 59. Olha bem, sabe aquela história que fala assim, um olho no peixe, outro no gato, Aqui é o seguinte, são 5 membros. Então, um é o juiz de direito militar que preside o conselho. Os outros 4 são militares, correto? Aí o que acontece? Um desses oficiais tem que ter o posto maior ou mais antiguidade que os demais juízes. E os outros 3, o posto maior ou mais antiguidade do que o acusado. Então, veja, um tem como parâmetro os demais juízes e os 3 outros têm como parâmetro o acusado. Isso nós estamos falando dos conselhos especiais, aqueles que julgam os oficiais, Olha bem, artigo 207, eu separei justamente para ficar bem claro para você que os conselhos de justiça, eles são compostos pelo juiz de direito militar, que é aquele civil que prestou concurso para ser juiz de direito, e também por militares, que são retirados lá da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Olha o que diz o artigo 207. Os juízes militares serão sorteados entre militares de serviço ativo, segundo relação remetida anualmente pelo órgão competente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, a Polícia Militar todo ano tem que dizer quais são os oficiais que estão na ativa. O Corpo de Bombeiros todo ano tem que dizer quais são os oficiais que estão na ativa. A cada uma das auditorias judiciárias militares, na qual constarão o posto, a antiguidade e o lugar onde servirem, sendo essa relação publicada em boletim até dia 5 de dezembro. Isso, para que eu preciso municiar as auditorias dessa relação dos oficiais na ativa, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros? Ora, para que eu possa compor os chamados conselhos de justiça. Tranquilo? Mas vamos voltando. Falamos do conselho especial, agora nós temos que falar dos conselhos permanentes. Olha aqui, artigo 203 da Lei Complementar 59, parágrafo 2º. Os conselhos permanentes de justiça são constituídos, como eu disse, sempre tem que ter na presidência um juiz de direito militar, por um juiz de direito militar, que exerce sua presidência, por um oficial superior
e por 3 oficiais de posto até capitão, um oficial superior e por 3 de posto até capitão das respectivas corporações. Professor, o que quer dizer das respectivas corporações? Olha, vai depender de que corporação saiu o acusado, né? Se o acusado é um membro da Polícia Militar, se o acusado é do Corpo de Bombeiros, então é isso aí, né? Então vamos lá. Que mais aqui? Então tá, aqui é o quadrinho que eu fiz só para mostrar para você o que eu acabei de dizer, para ficar mais organizado na sua cabeça. Um juiz de direito militar e outros 4 oficiais, sendo que um oficial superior e os outros 3, né, com o posto, né, de até capitão. Cuidado, eu não posso falar patente, né? Para a maioria dos leigos como eu, né, no dia a dia, eu só falo assim, a patente daquele militar. Aqui não, aqui eu tenho que ser técnico. Para o oficial eu uso posto, para os praças, patente. Cuidado, tá? Já pensou se errar uma questão por isso, né? Pois bem, então jamais, pelo amor de Deus. Então, o Conselho Permanente, como já disse, é temporário. Olha o que está no artigo 204A, parágrafo 1º da Lei Complementar 59. O Conselho Permanente de Justiça funcionará durante 3 meses consecutivos, contados da data de sua constituição. Lembra, ele é permanente, tipo, vai ter sempre um conselho permanente funcionando. A composição dele é que muda a cada 3 meses, tá certo? Beleza? Eu trouxe aqui um grupo de informações que, mesmo que você não seja cobrado diretamente por elas, é bom que você conheça, porque pode, por exemplo, vir na prova uma situação hipotética. Aí você precisa identificar se está se tratando de oficial ou de praça. Ou até mesmo em outra situação, para ver como é que se organiza, por exemplo, um conselho especial qualquer, tá? Ou até mesmo um conselho permanente. Mas bem, então vamos lá. Quais seriam os oficiais? A nossa fonte, gente, é o Estatuto dos Militares do Estado, a Lei 5.301, né? Quais seriam os oficiais? Aí veja, os oficiais de polícia. Primeiro, os oficiais superiores. Você tem o major, aí depois elevando o nível aí, o tenente-coronel e o nível mais elevado, o coronel. Depois você tem os oficiais intermediários, que são os capitães. Depois você tem os oficiais subalternos. Você teria, né, primeiramente o segundo tenente, né, e depois o primeiro tenente, né? Quanto menor o número ordinal, maior é o posto, né, maior é a graduação. Vou falar de novo. Quanto menor o número ordinal, maior é o posto ou a graduação. Tranquilo? Então é isso. Aí tá. Aí depois dos oficiais eu tenho um nível intermediário, que são as praças especiais, né? São os cadetes. Aí vem praças especiais de polícia. Aí você tem os cadetes, que estão nos anos iniciais da formação, os cadetes que estão no último ano e aquele que está lá mais avançado na formação, que é o aspirante oficial. Então aí são as praças especiais. Depois você tem as praças, né, que eu vou ter quem aí? Nas praças você tem 2 grupos. Você tem os subtenentes e sargentos, né? Aí você tem no grupo de sargentos, lembra, quanto maior o número ordinal, menor é o posto ou a graduação. Quanto menor o número ordinal, maior é o posto ou a graduação. Então você tem terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento, sendo que o nível mais elevado é justamente o primeiro sargento. Depois você tem cabos e soldados. Aí você tem o soldado de segunda classe, que é o recruta, o soldado de primeira classe e depois então o cabo. Como eu disse, você pode não ser cobrado diretamente por essa informação, mas é óbvio que quando você depara, por exemplo, a organização dos conselhos de justiça, é bom você ter essa referência para que você possa aprender com mais facilidade. Meus amigos, nesse intervalo a gente fica por aqui. Como eu disse, aqui a gente começa a ver mais de perto o que seria essa, vamos dizer, um pouco desconhecida justiça militar. Então é isso que a gente vai ter que aprender durante esse curso e é disso que a gente tem que gostar, porque óbvio a gente só aprende aquilo que a gente aprende primeiro a gostar. Um beijo, um queijo, vamos ficar aqui por esse intervalo, mas a vida segue a aula também.